Vamos começar então, pessoal? Vamos lá? Todos preparados aí? Vou compartilhar com você aqui o slide, só para a gente resolver juntos esses exercícios que chegaram para mim aqui pelo e-mail. Foram duas listas, né, que eu mandei para vocês. Aí tem um exercício de cada lista. Só tirar um print aqui. Para a gente ter a figura que vai ajudar a gente a resolver o exercício. Deixa eu só recortar aqui. Exercício 15 da primeira listinha que eu anexei hoje lá do Projeto Medicina, tá bom? Vou deixar só a figura, que é o que importa aqui para nós. E vai ter um outro exercício da segunda lista, que já me mandaram como dúvida, tá bom? Então vou dar um zoom nesse aqui. Um zoom bem grande, que a gente vai fazer um desenho nele aqui, para a gente entender a ideia, tá bom? Vamos juntos então. Pessoal, o exercício 15 da primeira lista, olha o que ele está falando aqui para a gente, ó. A figura ilustra dois fios condutores retilíneos muito longos, fios 1 e fio 2, aí, de acordo com o enunciado, com o desenho, e eles são paralelos entre si. Os fios estão situados no plano do papel, né, estão no plano bidimensional, e são percorridos por correntes elétricas constantes de intensidade I e têm sentidos opostos. O ponto P, ele é equidistante dos fios. Você já sabe que equidistante é aquele ponto que está à mesma distância, né, dos dois fios. Ele é o ponto médio ali no caminho entre os dois fios, ok? Aí, com relação a tal situação, assinale a alternativa correta. E cada alternativa, pessoal, falava para onde estaria o campo magnético no ponto P. Está entrando, está saindo, anula, é paralela, é perpendicular ao plano. O que acontece com o campo magnético no ponto P? Pessoal, para a gente resolver este exercício bonitinho aqui, nós vamos usar, vou até escrever aqui, a nossa amiga, foi um dos últimos conteúdos aí que a gente viu, né? A regra da mão direita. Por que agora é da mão direita? A regra da mão esquerda, pessoal, que a gente treinou lá nas outras semanas, é quando nós temos três vetores, né, que vão se encaixar e quando a gente tem uma carga só, né? Inclusive foi um e-mail que eu acho que o Matheus me mandou, ou foi ontem ou foi anteontem. Quando que eu uso mão direita e quando eu uso mão esquerda? Mão esquerda, pessoal, é quando a gente tem uma carga. Uma carga imersa na região de campo magnético, tá? A gente encaixa lá os dedos do jeito que a gente aprendeu, força, campo e velocidade, tá? Mas a regra geral, para entender quando que a gente usa a mão esquerda, é quando há apenas uma carga. Já a regra da mão direita, que foi o último tópico que a gente aprendeu, aí é quando existe uma corrente elétrica. Várias cargas em movimento em um fio condutor, tá bom? Então essa é a grande diferença aí da ideia para a gente utilizar ou mão direita ou mão esquerda, tá bom? Então vamos relembrar a mão direita juntos? Todo mundo aí, mãozinha direita postos? Vamos treinar junto, pessoal? O dedão, o seu dedão da mão direita, é ele que vai se encaixar na corrente, no sentido da corrente elétrica. E os outros dedos, pessoal, vão fazer esse movimento aqui de estar abraçando, vão mostrar para onde vai estar o sentido do campo magnético, tá? Pense que quando você faz esse movimento aqui, né, com a mão, aqui no meio está o seu fio, tá o fio com a corrente. Você está abraçando o fio, tá? Aí os outros dedos vão estar abraçando no sentido do campo magnético, ou horário ou anti-horário, ou entrando ou saindo do plano do papel, tá bom? Então vamos encaixar aqui no fio 1, vamos fazer separadamente para a gente conseguir desenhar o campo magnético em cada região aqui, tá bom? O fio 1, pessoal, eu vou usar aqui a cor vermelha, tá bom? E o fio 2 vou usar um azulzinho aqui para a gente diferenciar o campo de cada um, beleza? Então vamos lá, pessoal. Fio 1, a corrente está para baixo. Está desenhado aí no seu exercício. Então, dedão aqui para baixo. Todo mundo comigo? Dedão para baixo. Você vai abraçar com os outros dedos e vai mostrar para onde está a região do campo magnético. Então, pegando o fio 1 desse jeito aqui, pessoal, o campo está no sentido horário. Concorda comigo? Os seus dedos estão formando aqui no sentido horário. Então, ao invés de você desenhar círculos e colocar a flechinha lá para mostrar se é horário ou anti-horário, porque você precisaria fazer esse desenho de forma tridimensional e não é muito simples disso ser feito. Então, qual que é a dica que eu te dou, pessoal?
desenhe o campo magnético usando os símbolos que a gente estudou lá no módulo anterior, do campo entrando ou do campo saindo do plano do papel, tá bom? Então se liga só, no fio 1, que é o fio da esquerda, o seu dedão está para baixo, do lado esquerdo deste fio, do lado esquerdo desse fio, o campo vai estar aqui, ó, vai estar entrando. E quando ele der a volta no fio, o campo vai estar saindo. Esse é o movimento que a sua mão faz. Primeiro ela está entrando e depois ela está saindo. Conseguiu entender isso? Tudo bem? Então olha aqui, ó, do lado esquerdo do fio, o campo está entrando. Então vamos colocar o símbolo de entrar no plano, que é o xizinho. Lembra do xizinho que a gente viu lá no módulo anterior? Tá aqui, ó. Então o campo gerado pela corrente do fio 1, ele entra no plano do lado esquerdo do fio e sai do plano, então é a bolinha, olha aqui, ó, é a bolinha do lado direito, entrando e saindo dessa forma, girando no sentido horário. Tudo bem? Beleza? Só que também, pessoal, tem um outro fio com corrente que a gente tem que analisar, é o fio 2. A gente vai fazer da mesma forma, ver por onde entra, por onde sai, tomando cuidado que agora a corrente está para cima, está representado aí no seu esquema. Então, olha aqui, todo mundo junto comigo? Dedão para cima, dedão na corrente, os outros dedos abraçando, representando o campo magnético. Se você olhar para os seus dedos, eles vão estar girando no sentido anti-horário. Conseguiu ver isso? Girando no sentido anti-horário. Então, se o seu fio está aqui, o fio 2, o campo vai estar saindo do plano do lado esquerdo, olha os seus dedos aqui, ó, saindo do lado esquerdo e entrando do lado direito. É o giro no sentido anti-horário. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Do lado esquerdo agora do fio, o campo está saindo, é bolinha. E do lado direito, o campo está entrando, que é o xizinho. Ok? Então, perceba, pessoal, que na região do ponto P de pato, a gente só tem campo que está saindo. Concorda comigo? Olha lá. Os dois campos, tanto o vermelho quanto o azulzinho, eles estão saindo do plano. Se eu tivesse um campo entrando e um campo saindo, aí sim o campo iria se anular, né? Porque lembra comigo aqui, vamos escrever juntos, a lei de Ampère. A lei de Ampère é aquela que calcula o campo magnético gerado por fios que têm correntes. Então, o campo B, que a gente viu lá no slide, é igual àquela constante física chamada permeabilidade magnética no vácuo, que é o μ0, vezes a corrente que está passando no fio I, dividido por 2π, vezes uma distância D. Essa distância D, pessoal, é a distância do ponto que eu quero calcular o campo magnético até o fio que está passando corrente. Então perceba, nesse caso, os campos magnéticos do fio 1 e do fio 2, no ponto P, eles têm o mesmo valor. Por quê? Porque a corrente I é a mesma, está no seu enunciado que a corrente é igual, e a distância é a mesma, porque ele falou que o ponto P é equidistante dos fios. Então, só para a gente relembrar, essa equação aqui mostra que os campos magnéticos são iguais. E os dois estão apontando para fora. Então, a alternativa, se não me falha a memória, eu acho que é a alternativa E, que fala que os campos estão saindo do plano, né? E são perpendiculares ali à superfície. Tem alternativa que fala que o campo estava entrando, tem alternativa que fala que o campo se anula, mas no ponto P, os campos estão saindo. Os dois saindo, a gente soma vetorialmente, né, os campos, né? Os dois saindo, campo total saindo do plano do papel perpendicular. Tá bom? Eu acho que é realmente a alternativa E. Deixa eu averiguar aqui. Será isso mesmo? Professor. Oi, pode falar. C. Não, Qual é que é C. Isso, sacadinha? é isso mesmo. A E fala que é nulo. O certo é a alternativa C. Eu não lembrava de cor. Pode falar, é o Vinícius? Oi, é. Uhum. Pode falar, meu querido. Qual que é aquela sacadinha mesmo para lembrar dessa fórmula? A sacadinha para lembrar dessa fórmula aqui? Sim. Ó, pessoal, essa eu ainda não consegui montar uma frase, tá? Eu confesso que eu investi tudo, eu investi toda a minha criatividade lá no módulo 5. Se alguém tiver aí alguma frase aí para decorar a lei de Ampère, a gente está muito aberto aí a sugestões artísticas da criatividade de vocês, tá? Mas eu ainda não, não consegui elaborar nada, confesso, tá? Vou pensar em alguma coisa aí para a próxima semana, quem sabe a gente bate um papo,
tá? Campo é igual μ0, né, que é a constante, vezes a corrente I, dividido por 2π vezes a distância. O μ0, pessoal, é, como o próprio nome já diz, é uma constante, o exercício te dá, tá? Nesse caso, como a gente não queria o valor do campo e só o sentido, ele não te deu, né? Mas tem exercício que a gente vai usar. O valor do μ0 é 4π vezes 10 elevado a menos 7, né? Tá lá no seu slide. Tesla metro dividido por ampere, tá bom? Tudo bem, pessoal? Entendemos essa ideia aí? Aplicação direta da regra da mão direita, vendo para onde o campo entra, para onde o campo sai. Tudo bem? Tranquilidade? Fique à vontade de estar mandando aí no chat suas perguntas, mas eu já vou resolvendo aqui o outro exercício que me mandaram, tá? É da listinha de hoje, só que é da segunda lista, tá? É um exercício muito bonitinho. Eu lembro que ano passado eu até coloquei esse exercício na prova do pessoal do terceirão. A Agatha apareceu no meu print aqui, deixa eu recortar. Para a gente focar aqui no nosso exercício, tá? Só um instantinho. Aqui, vamos lá. Foi o exercício 36 que me mandaram, tá bom? Da segunda lista. Tem gente que está me chamando aqui no chat, já vejo, tá bom? O que me mandaram aqui? Mandaram outro exercício 33. Duas pessoas já perguntaram sobre o exercício 33, a gente já resolve ele, tá bom? Vamos seguir nesse aqui então, pessoal. Exercício 36 da segunda lista de hoje. Vamos juntos também, um exercício bem gracioso. Vamos lá. Um segmento condutor reto e horizontal tem comprimento de 20 centímetros. Pessoal, cuidado com isso aqui, tá? 20 centímetros não é uma unidade oficial, né, do sistema internacional. Temos que fazer uma conversãozinha. A massa desse fio é 48 gramas. Ó, mais uma vez, não é unidade do sistema internacional, ok? Percorrido por uma corrente de meio ampere. Apresenta-se em equilíbrio, pessoal. Essa palavra vai resolver a sua vida aqui, ó. O fio está em equilíbrio sobre as ações exclusivas da gravidade. Ficou meio torto. Peraí. Ações exclusivas da gravidade e de um campo magnético B horizontal representado na figura abaixo. Ok? G igual a 10. Ele quer saber qual é o valor do campo magnético e qual é o sentido da corrente elétrica. Show de bola. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu gostaria de ter a sua participação aí pelo chat. No bimestre passado, ainda quando nós estávamos no presencial, a gente brincou com alguns exercicinhos lá de cargas elétricas, lá na parte de eletrostática, quando a gente falava de equilíbrio. Equilíbrio de corpos. Quando um corpo está em equilíbrio, pessoal, o que a gente pode afirmar sobre ele? Quem lembra? Quem vai me mandar aí no chat? Ou pelo microfone, como você se sentir mais à vontade. Para um corpo estar em E equilíbrio... as forças resultantes em cima dele é igual a zero? Show de bola. Ô, Sicuro? Foi você, Sicuro, que mandou? Foi isso? Eu mesmo. Show de bola, queridão. Parabéns. Quando o corpo está em equilíbrio, pessoal, as forças se anulam. Precisamos tatuar isso no nosso coração, tá bom? Corpo em equilíbrio, vamos escrever aqui, ó. Força resultante é igual a zero, ok? Força que está para cima é igual a força que está para baixo. Força para a direita igual a força para a esquerda. Perfeito? Então agora, pessoal, se a gente já sabe que a força resultante é igual a zero, vamos desenhar as forças que atuam no meu corpinho, ok? É um fio, pessoal, que tem massa. Todo corpo que tem massa possui a força da gravidade, né? Atuando sobre ele, a chamada força-peso. E a gente já está que nem eu, né, pessoal? Careca de saber. Força-peso é sempre vertical para baixo. Precisamos lembrar disso, senão a gente não consegue sair do lugar no exercício. Força-peso, vamos desenhar aqui, ó. Vertical para baixo, entre o planeta Terra e corpos que têm massa. Tá aí, força-peso. Tudo bem? Para que a força resultante seja zero, pessoal, a gente tem que ter uma força vertical para cima. Não tem como fugir disso, né? Para anular com essa força que está para baixo, precisamos ter uma força vertical para cima. A pergunta é, que força é essa que está para cima, pessoal? Campo magnético?
força magnética. Não o campo, a força, né? Força vai anular com força. Parabéns aí também para quem mandou no bate-papo. Força magnética vai estar aqui vertical para cima. Perfeito? É a única opção para estar anulando com a força-peso. Tudo bem? Descobri o sentido de cada uma, pessoal. Agora eu vou escrever matematicamente, né? Para resultante ser igual a zero, quem está para cima é igual a quem está para baixo. Elas têm que se anular. Tudo bem? Então eu vou escrever aqui na caixa de texto, que é mais fácil. Deixa eu manter aqui o rabisquinho para você acompanhar. Vou colocar aqui uma caixinha de texto e vamos escrever essa resolução. Deixa eu só apagar isso aqui. Beleza, vamos lá. Força resultante igual a zero, quem está para cima é igual a quem está para baixo. Força magnética igual a força-peso. Beleza? Vou aumentar um pouquinho a letra. Show de bola. Pessoal, atenção agora. A força magnética que a gente vai usar aqui não é mais aquela equação lá do QVB, da lei de Lorentz. Aquela equação mede a força magnética que atua em uma única carga, não se esqueça disso. A lei de Lorentz, ela sofre uma modificação quando a gente quiser calcular a força magnética em fios com correntes, que é a formulinha do Bill, que estava lá no seu slide. Olha o Bill aqui aparecendo. É o campo vezes a corrente vezes o comprimento do fio. Formulinha do Bill para a gente calcular força magnética em fios com correntes. Tá bom? Lembrem disso, está lá na teoria do nosso slide. Força-peso, pessoal, a gente já sabe calcular desde o primeiro ano. mg, massa vezes a gravidade. Perfeito? O que o exercício quer calcular? Ele quer o campo magnético. E todo o resto ele me deu no enunciado. Tá vendo? Ele me deu a corrente, me deu o comprimento do fio, me deu a massa do fio e me deu a gravidade. O único cuidado que a gente tem que tomar, pessoal, é com relação às unidades, tá? Porque se você usar 20 centímetros e 48 gramas, vai dar caquinha, porque não são unidades do sistema internacional, tá bom? Então vamos fazer esse ajuste aqui, pessoal, antes de substituir. O comprimento do fio é 20 centímetros, precisamos arrumar para metro, ok? Então de centímetro para metro, a gente tem que colocar 2 zeros, né? Então é 10 elevado a menos 2, tudo bem? Dividir por 100. 10 elevado a menos 2. Depois eu coloco o expoente bonitinho aqui. A massa do fio, 48 gramas. De grama para quilograma, pessoal, a gente divide por 1000, né? Ou multiplica, para usar notação científica, por 10 elevado a menos 3. Todos de acordo com isso? Tudo bem? Então essa conversão, pessoal, de unidades, ela é necessária para a gente substituir os valores adequados, aí senão vai dar caquinha no exercício. Tá? Então, ó, aqui é menos 2 e aqui é menos 3. Tudo bem essa conversão de unidades, pessoal? Tranquilidade? Agora sim a gente substitui aí os valores, tá bom? Então vamos lá. O campo eu quero saber. A corrente é meio, o enunciado me deu. Comprimento do fio 20 vezes 10 elevado a menos 2. Ou 0,2, né, pessoal? Tanto faz, é a mesma coisa, né? Massa, 48, 10 elevado a menos 3, vezes a gravidade, que vale 10. Tudo bem? Deixa eu trazer aqui para baixo. Pronto, tá aqui. Pessoal, acabou o exercício, né? Agora é só fazer número com número, potência com potência e isolar o nosso campinho magnético, tá bom? Vamos fazer essa continha aqui, ó. Primeiro os números do lado esquerdo, ó. Meio vezes 20. Pessoal, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Concorda comigo? Meio vezes 20, 10. Tá aqui. O 10 a menos 2 eu estou copiando. Do lado direito, 48 eu estou copiando. E aqui eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, ó. 10 a menos 3 vezes 10. O 10, o expoente 1 está escondido lá, né? Então a gente soma os expoentes. Menos 3 com mais 1, menos 2. Beleza? Entendeu o que eu fiz? Só que agora, pessoal, olha o que aconteceu. Eu tenho 10 a menos 2 do lado esquerdo e tenho 10 a menos 2 do lado direito. Já posso passar aquela cancelada bonita, né? Então só ficamos com B vezes 10 igual a 48. Concorda comigo? Meu cachorro está participando da aula, vocês devem estar percebendo. O campo magnético para isolar agora, o 10 que está multiplicando eu passo ele dividindo.
48 dividido por 10, 4,8. Unidade é Tesla. Campo magnético medido em Tesla. Tudo bem, pessoal? Beleza? O campo magnético está aí medido. Só que o exercício não perguntou só isso, né? O exercício perguntou também qual é o sentido da corrente elétrica. Qual é o sentido da corrente elétrica? E aqui, pessoal, a gente vai ter que usar uma das regras, tá? Ou regra da mão direita ou regra da mão esquerda. E aqui, pessoal, vai ser mais fácil até usar a regra da mão esquerda, tá? Por quê? Porque a corrente, pessoal, vai estar no fio e eu tenho vetores já encaixados aqui no nosso desenho. Eu tenho a força magnética e tenho o campo magnético. Então vamos relembrar juntos da regra da mão esquerda. Todo mundo junto aqui, vamos lá. Dedão para cima, indicador para o lado, dedo médio para frente. Regra da mão esquerda. Força, campo e velocidade. FBV, faça bom vestibular, ok? Então vamos encaixar, pessoal. A força está para cima. Então aqui, ó, meu dedão está para cima. Só que o meu campo, ele está com um xizinho aqui, tá vendo? Ó? O campo está entrando no plano. Então meu dedo indicador tem que estar virado assim, ó. Então, ó, força está para cima. Eu descobri isso pela análise da força resultante, ok? Dedão para cima. O indicador, que é o campo, está entrando. E o meu dedo médio, pessoal, representa a velocidade. Então, a velocidade das cargas, eu vou até colocar numa flechinha aqui para você, ó. A velocidade das cargas está para a direita. Olha aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco aqui a flechinha. Pela regra da mão esquerda, a velocidade está para a direita. E, pessoal, é de se esperar que com a velocidade para a direita, né, está mostrando para onde as cargas elétricas estão indo. Não os elétrons, tá? Pelo amor de Deus, né? A gente viu que corrente elétrica não é fluxo de elétrons, é fluxo de cargas. Portanto, pessoal, se a velocidade está para a direita, com certeza a corrente elétrica também está para a direita no fio, que é para onde as carguinhas estão se movimentando, tá bom? Então, mesmo a regra da mão esquerda não nos dando corrente elétrica, ela me dá velocidade, sentido de movimentação das cargas. E a gente sabe que isso é equivalente ao sentido da corrente elétrica. Perfeito? Então, campo 4,8 Tesla, um campo razoavelmente grande, né? Para estar realmente equilibrando aí com a força gravitacional. E a corrente tem que estar para o lado direito do fio. Beleza, pessoal? Tudo bem? Entendemos o exercício? Um ótimo exercício, hein? Equilíbrio de forças, formulinha do Bill e regrinha aí da mão esquerda para estar encaixando vetores. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse exercício, pessoal? Não? Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Perguntaram outro exercício aqui, qual que era? Exercício 33 dessa lista. E depois perguntaram outros exercícios aqui da apostila. Deixa eu ver aqui qual que é da apostila. Beleza, vamos lá. Já está aqui na página. Deixa eu bater um print aqui de novo do exercício 33 e já mando para vocês aí no bate-papo, tá bom? Pessoal, fizeram uma pergunta aqui para mim no bate-papo muito interessante, muito prática aí do dia a dia da ciência, com relação a aceleradores de partículas, né? Se um acelerador de partícula tem a ver com alguma coisa desse tipo. Tem tudo a ver, pessoal. Inclusive, tem até algumas questões aí na lista do projeto Medicina, que eu não coloquei, que falam de ciclotrons, né? O ciclotron, pessoal, é um equipamento, é um acelerador de partículas utilizado em física médica, né? Em física aplicada à medicina, porque ele produz, né, equipamentos ali, materiais pesados ou materiais radioativos que podem ser utilizados, por exemplo, em medicina nuclear. Tem um remedinho muito famoso em medicina nuclear, que é o FDG, que ele é a base de flúor, né? Flúor radioativo. E esse flúor ele é produzido, né, em acelerador de partículas no ciclotron. Para uma partícula ser acelerada, né, o próprio nome já diz, né, acelerador de partículas, a gente já viu o que ela precisa sofrer. Né? Ela precisa sofrer a ação de um campo elétrico. Né? Um campo elétrico, surge uma força elétrica, força é igual a massa vezes a aceleração, o corpo é acelerado. Campo elétrico, pessoal, a gente também já viu no bimestre passado, ele é gerado através de uma DDP, de uma diferença de potencial.
Então, ligar ali um tubo na tomada, vamos dizer assim, né? Gerando uma voltagem, você consegue acelerar as suas cargas através de um campo elétrico. Agora, por que existe campo magnético, pessoal? Porque a gente viu que cargas em campo magnético, se os vetores forem perpendiculares entre si, né? Força, campo e velocidade, se todo mundo for perpendicular, a carga vai executar um movimento circular, né? Então, você coloca um campo magnético juntamente com um campo elétrico na carga, ela vai executar um movimento circular, então ela vai ficar mais tempo naquele acelerador, vamos dizer assim, ela vai estar mais sujeita à ação da força elétrica, ela vai conseguir atingir velocidades maiores, porque ela vai ficar mais tempo lá no nosso acelerador. Existem, obviamente, né, formas de você retirar, né, essa carga ou esse material depois de algum tempo, depois de você atingir o objetivo, né, tem válvulas de escape. E o próprio acelerador mais famoso aí que a gente tem criado aí pelo homem, né, que é o LHC, que está lá na divisa entre a França e a Suíça, ele é um túnel subterrâneo gigante e tal, e ele é na forma de anel, de um círculo, né, aproximado, realmente que daí partículas subatômicas vão estar colidindo entre si, aceleradas. Imagina um túnel lá de, sei lá, de 30 quilômetros de diâmetro, então ela percorre realmente uma distância absurda por causa daquele campo magnético, de tal forma que as partículas conseguem atingir velocidades relativísticas, muito próximas aí da velocidade da luz, né? E aí você consegue, com colisões de partículas, criar novas partículas, né? Colisão de partículas subatômicas é muito diferente das colisões de bolinhas de bilhar, né? Bolinhas de bilhar, quando colidem, elas continuam sendo bolinhas de bilhar. Partículas subatômicas menores do que os átomos, de tamanhos de elétrons, prótons, nêutrons e menores do que esses caras ainda, quando elas se colidem, elas formam como se fosse, não é exatamente, né? Mas é como se fosse uma reação química. Reagentes geram produtos totalmente diferentes entre si. Então, os físicos aí de partículas conseguem descobrir partículas novas através de colisão de partículas nessas velocidades aí muito altas, velocidades relativísticas, tá bom? E realmente, pessoal, campos, ou não necessariamente o campo magnético ou elétrico que é gerado lá, mas as colisões, né, como elas geram partículas novas, existe uma total reestruturação ali das partículas, né? Você que tem curiosidade aí, talvez já tenha ouvido falar no bóson de Higgs, né? É aquela partícula que dá massa a todas as outras. Ela foi descoberta, se não me falha a memória, em 2012, pelo LHC, pelo CERN, né, que é um dos laboratórios lá do LHC, com colisão de partículas. E muitas outras coisas estão sendo descobertas lá, pesquisas de antimatéria, né? É um negócio bem interessante aí, que tem tudo a ver com o campo magnético para que a carga fique executando o movimento circular e fique mais tempo, né, no nosso acelerador lá. Belezinha? Tranquilo? Bom, fecha parênteses, vamos voltar aqui para a nossa questão. Questão 33, é isso? Tá aqui, tá todo mundo vendo o PowerPoint, pessoal? Tudo bem? Vamos lá então. Um condutor retilíneo AB, também está na listinha lá de hoje que eu mandei para vocês, tá bom? Um condutor retilíneo AB é alimentado por uma bateria de força eletromotriz Z, conforme mostra a figura. Então tem um fiozinho, está conectado ali no circuito, tem a bateria. Colocando-se esse condutor entre os polos norte e sul de um ímã. Olha só, colocando-se esse condutor entre os polos norte e sul de um ímã. E fechou a chave. Então, esse condutor, ele vai estar sujeito tanto ao campo magnético do ímã, que está ali perto dele, né? E como também ele vai estar gerando, né, um campo magnético próprio, né? Porque a gente viu que cargas elétricas, cargas em movimento, né, correntes elétricas, formam campos magnéticos, geram campos magnéticos. O exercício quer saber, pessoal, para onde esse condutor AB vai estar se deslocando. Se ele vai ser atraído pelo polo norte, pelo polo sul, se ele vai se deslocar para cima, se ele vai se deslocar para baixo, se ele vai ser atraído ou repelido de forma alternada. Pessoal, alguém já tentou fazer, que me mandaram aí, né, como dúvida, mas alguém tem alguma ideia, alguma sugestão de como a gente pode resolver esse exercício? Professor, Pode falar. eu na verdade tenho mais uma dúvida sobre exercício. Pode falar. Ali tá falando polo norte e polo sul assim separados, só que não era para ter tipo nos dois um polo sul e um polo norte? Ou ali é tipo só uma
Calma, peraí. hipótese. Não entendi. Como assim nos dois? Quem são esses dois que você está falando? No Polo Sul ali, não deveria ter um Polo Norte nesse ímã? Porque ele não dá para separar, não é? Não, o que ele está mostrando aqui, pessoal, é que o... Tá, eu entendi o que você falou, né? O condutor, ele só mostrou na forma de um recorte, vamos dizer assim, né? O condutor, ele está... Ele coloca assim, ó. O condutor entre os polos norte e sul, né? É como se ele estivesse na metade do ímã. De fato, se você separar o ímã, a gente sabe que o polo norte e o polo sul, eles não se separam, né? Inseparabilidade dos polos, né? O que ele está querendo mostrar é que o condutor, ele está na parte de cima ali do ímã entre o polo norte e o polo sul. Não é que existe um ímã só de polo norte, um ímã só de polo sul. Eu entendi o que você perguntou, tá? O desenho realmente não é assim um dos melhores, né? Mas ele quis dizer, ele quis representar isso, tá? E aí, pessoal, já me mandaram uma sugestão aqui que a gente vai usar a regra da mão direita, tá certo isso, pessoal? E aí? O que vocês acham? Vocês concordam com isso? Alguém tem mais alguma sugestão, pessoal? Vamos participar um pouquinho aí? Eu acho que pode ser isso aí mesmo. Pode ser isso mesmo? Uhum. Tem alguém falando aí de longe, pessoal? Gostaria de participar? Que ficou meio longe o áudio? A Fer mandou aqui, concorda, porque realmente tem duas forças, pessoal, e é exatamente isso, né? A gente vai ter que fazer uma soma vetorial, né? Porque a gente tem duas forças sendo consideradas aí a gente consegue fazer a soma entre as forças para ver para onde que o corpinho, que o condutor vai tá deslocado, tá bom? O que mais que me mandaram aqui no bate-papo? Professor, se você puder repetir, minha mãe entrou no quarto com uma visita. Claro, vamos repetir aqui, não tem problema. Não tem problema. Pessoal, qual que é a ideia então? O condutor retilíneo, que é o AB, esse fiozinho aqui que vai estar passando a corrente, né? Porque o circuito vai fechar, tá bom? E ele foi colocado em cima, olha aqui, ó. Eu colocando esse condutor entre os polos norte e sul de um ímã, né? O ímã está aqui, polo norte e polo sul. Ele colocou o condutor em cima. Ele quer saber para onde o condutor vai ser deslocado, ok? Para cima, para baixo, atraído para o polo norte, atraído para o polo sul, vai ficar para lá e para cá de forma alternada. Pessoal, temos que considerar aqui duas formas, né, de força magnética, de campo magnético, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente tentar fazer um desenho. Vamos analisar primeiramente, pessoal, o campo magnético gerado pelo ímã, tá? Pelo ímã que está aí, que está recortadinho polo norte e polo sul. Precisamos relembrar da teoria, pessoal. Nós vimos, pessoal, que as linhas de campo magnético, né? As linhas de força, as linhas de campo, elas sempre saem do polo norte em direção ao polo sul. Lembra disso? Aí eles fazem esse esqueminha aqui assim, ó. Vem uma para cá, aí vem uma outra mais distante aqui assim. Aí tem uma que está para baixo, né? Entenda que esse é um desenho, uma tentativa de um desenho tridimensional, tá bom, pessoal? Sempre no sentido norte para sul, tá bom? Foi nas primeiras aulas que a gente comentou lá sobre campos magnéticos gerados por ímãs permanentes aí, tá bom? Essa, pessoal, esse não é o campo magnético, tudo bem? Essas são as linhas de força. A gente viu, pessoal, que o campo magnético ele sempre é tangente a essa linha de força no ponto que a gente considera. Lembra disso? Então, deixa eu pegar aqui, por exemplo, um marca-texto, por exemplo, nesse pontinho aqui, ó, bem acima do ímã, né? O campo vai estar aqui assim, tangente a essa linha. O campo magnético está aqui assim, ó, campo B. Se você quiser, por exemplo, o campo magnético nesse pontinho aqui embaixo, ele está nessa direção aqui, ó, tangente à linha de força. Tá bom? Tudo bem? Beleza? Então, pessoal, logo acima, ou logo por cima, né, onde está ali o nosso glorioso fio, o nosso condutor, o campo magnético pode estar representado aí nessa forma, como a gente colocou, tangente às linhas de força. Só que como o circuito foi fechado, pessoal, vai estar realmente passando uma corrente sobre ele, né? Então, quando passa a corrente no fio, a gente sabe que vai estar gerando um campo magnético. Cargas em movimento geram um campo magnético. Pela regra da mão direita, que foi o que o pessoal me mandou aí corretamente no exercício, no bate-papo, melhor dizendo, a gente vai encaixar o dedão na corrente, né? Ele vai estar apontando para você assim, e os outros dedos aqui vão estar representando o vetor campo magnético, ok?
Então vamos fazer junto aqui, pessoal. Dedão na corrente, coloca o dedão paralelo aí à flechinha, só no condutor AB, e você vai ter este movimento aqui, né? Então o campo magnético, pessoal, gerado por esse fio com corrente, ele vai estar girando no sentido horário. Concorda comigo? Vou até desenhar aqui, ó. Horário em relação ao fio ali, né? Então aqui do lado esquerdo dele, ó, ele está entrando e do lado direito ele está saindo. Concorda comigo? Então aqui está entrando e aqui está saindo. Perfeito? Na hora, pessoal, que você faz essa soma de vetores, né, você vai precisar considerar um ponto específico, né? Como um cara entra e depois ele vai dar a volta aqui por cima, e você tem um campo magnético aqui em cima que está para a horizontal, né? Então você tem um campo na horizontal e um campo para cima. Na hora que você faz essa soma de vetores, pessoal, o cara vai estar se deslocando na diagonal para cima, tá bom? A alternativa mais correta que a gente teria realmente não deixa de estar certa a alternativa C, né? Ele vai se deslocar para cima, né? Um campo que vai estar fazendo esse movimento aqui, quando ele encontra esse campo magnético que está na horizontal para a direita, você tem um cara para a direita e um cara para cima. Você teria que fazer o mais preciso, teria que ter um Pitágoras, né? Para ter o cara na diagonal. Mas é uma diagonal para cima. Não deixa de estar certo o deslocamento para cima. Então a grande sacada aqui, pessoal, pode parecer um exercício meio fora de prumo, assim, mas você está juntando dois vetores, do mesmo jeito que a gente fez com aquele exercício que tinha os dois fios, né, paralelos, uma corrente para cima, uma corrente para baixo, fazia o campo de cada um e fazia a soma vetorial, para ver se anulava, se entrava ou se saía. Aqui é a mesma coisa, a gente vai estar somando dois vetores, só que nesse caso, um vetor, um campo magnético, é o próprio do fio com corrente e o outro, nesse caso, é do ímã, né, que está sendo colocado aí nas proximidades, tá bom? Então ele vai ser deslocado para cima por causa da soma vetorial. Tudo bem? Beleza? Prof, Pode falar. eu não entendi qual campo que você tá considerando ali para poder usar a regra da mão direita. O da regra da mão direita é o campo do fio com corrente. Tá? A regra da mão direita só determina campos gerados por fios com correntes. Então o dedão está na corrente nesse sentido aqui, abraça os outros dedos, do lado esquerdo ele está entrando, do lado esquerdo ele está saindo. O que eu desenhei em azulzinho é o que está representando da regra da mão direita. As linhas em vermelho são as linhas próprias do campo gerado do ímã polo norte e polo sul. Tá? Somei os dois campos no ponto de encontro ali do fio, porque como eu estou querendo saber o campo no fio, eu preciso desenhar os vetores no fio. Se eu pegar, por exemplo, esse vetor mais inclinado aqui, ele não está exatamente onde o fio está colocado, né? Então, por isso que eu somei o cara que está para cima, juntamente com o cara que está para a horizontal, gerando um vetor na diagonal para cima. Tá bom? Tudo bem? Obrigada, professor. Pessoal, vamos caminhando para o fim aqui então. Vai dar tempo da gente resolver mais um, para não ficar muito tempo de aula. Eu sei que vocês têm aula logo agora, acho que às 3 horas vocês têm aula. Então, aí para a gente não ficar muito tempo, eu vou conseguir fazer mais um exercício, que é o 3 da página 78, tá? Acho que foi a Agatha que perguntou o 3 e o 4. Aí o 4, qualquer coisa, eu faço uma explicação aí por fora aí no e-mail, se você quiser alguma coisinha, tá? Pra gente não ficar muito mais tempo aqui, não estendendo a aula, tá bom? Vamos fazer rapidinho aqui na página 78, mas só para adiantar a ideia, pelo menos, do exercício 4 também é regra da mão direita, tá? Os dois fios com correntes que estão representadas, eles estão saindo do plano, vai ter que fazer a regra da mão direita e ver para onde vão estar os vetores no ponto P. Aqui é mais fácil desenhar os círculos, tá? Desenhe os círculos, no sentido horário ou no anti-horário aí, né? E no ponto P, faça aquela ideia que o campo é tangente àquela trajetória, tá? Você vai ter dois campos de novo, vai somar vetorialmente esses campos para chegar no campo resultante, tá? A ideia geral da questão 4 é essa. Da questão 3, vamos resolver aqui um exercício teórico. Tem alguns itens aqui para a gente bater um papo. Estou na página 78 da apostila, exercício 3, tá? É aqui da UEPG, pertinho da gente, Ponta Grossa. Vamos juntos, vamos debater cada item aqui. Gostaria da sua participação no bate-papo, dizendo se cada item que a gente vai ler é verdadeiro ou falso, tá bom? Vamos lá.
Cargas elétricas em movimento originam campo magnético. Já sabemos disso. Quando uma carga elétrica encontra-se em movimento, em um campo magnético, há uma interação entre esse campo e o campo originado pela carga. É basicamente o que aconteceu no exercício anterior, né? A interação entre os dois campos. Essa interação é manifestada por uma força que age na carga elétrica, a qual é denominada força magnética. Sobre força magnética, assinale o que for correto. Vamos lá, pessoal. Item 1. O sentido da força magnética depende do sinal da carga em movimento. O sentido da força magnética depende do sinal da carga em movimento. Pessoal, tá certo isso ou não? O que você acha? Verdadeiro ou falso? Manda aí para mim no bate-papo. Tem gente que já falou que tá certo. Mais 2 pessoas mandaram aqui para mim no bate-papo falando que tá certo. Realmente tá certo isso, pessoal? A força depende do sinal da carga? É verdadeiro, pessoal. Vimos lá pela regra da mão esquerda, né? Apesar de ser um exercício que está no módulo 6, né? Ele está esse item falando de regra da mão esquerda, né? Nós vimos, pessoal, que quando a carga é negativa, um dos vetores, lembra que a gente comentou disso? Ele inverte o sentido que era o previsto pela regra da mão esquerda, que pode ser tanto a força ou a velocidade, dependendo da circunstância da nossa situação lá prática no exercício, tá? Então a força magnética pode sim, o sentido dela depende do sinal da carga por causa da regra da mão esquerda. Então item 1 é verdadeiro. Tudo bem? Beleza? Rapidinho, vamos lá, item 2. A direção da força magnética sobre uma carga em movimento é perpendicular ao plano formado pelo vetor velocidade da carga e pelo vetor indução magnética. Pessoal, indução magnética é o campo magnético, tá bom? Então vamos resumir aqui. O que o item 2 está falando? Que a força magnética é perpendicular à velocidade e ao campo. Isso é verdade, pessoal? Força é perpendicular ao campo e à velocidade, sim ou não? Sim. Tem gente que mandou que sim. Mais alguém, pessoal? A galerinha tá mandando aqui no bate-papo, tá certo isso, pessoal, tá? Se você olhar naquele slide da teoria, eu vou ver se ele tá aqui comigo aqui, ó. Ó, deixa eu abrir aqui para você, pra gente relembrar juntos. Magnetismo, tá aqui, ó. Eu vou interromper o compartilhamento para eu compartilhar esse outro slide. O primeiro slide que eu te mandei lá sobre magnetismo, tá? Olha aqui, ó. Ah, não, não é esse. Errei. Peguei o slide errado. Onde que tá? Medidores, ponte, transformações, Kirchhoff. Aqui, força magnética. É esse slide aqui. Agora vai dar certo. Olha aqui, ó. Esse slide eu te mandei, pessoal. Olha aqui, ó. Olha o desenho, ó. Força magnética perpendicular ao ângulo de 90 graus aqui, ó. Perpendicular ao plano, ó, o plano aqui, ó. Formado pelos vetores velocidade e campo. Nem sempre a velocidade e o campo são perpendiculares entre si, né? Por isso que tem esse seno do ângulo aqui, né? Quando eles forem perpendiculares, aí forma um movimento circular. Mas a força é sempre perpendicular a esse plano entre a velocidade e o campo. Item 2 é verdadeiro. Beleza? Tudo bem? Deixa eu voltar aqui para o que a gente estava fazendo. Pronto. Item 2 verdadeiro. Vamos em frente. Item 4. Quando uma carga elétrica é lançada perpendicularmente em direção a um campo magnético uniforme, ela descreve uma trajetória circular. Pessoal, acabei respondendo já no outro item, né? Quando a velocidade for perpendicular ao campo e a força, o movimento é circular uniforme, né? Os 3 vetores são perpendiculares, encaixa perfeitamente no movimento circular. É a própria definição que a gente viu na teoria, né? É verdadeiro também. Item 8 e último. A força magnética sobre uma carga elétrica, movendo-se em direção paralela à direção do campo magnético, é nula. Então, olha o que ele está falando. Quando a velocidade for paralela ao campo, ou seja, aponta na mesma direção e no mesmo sentido, ele está falando que a força magnética vai ser nula. Pessoal, tá certo isso ou não? Quando a velocidade for paralela ao campo, a força magnética é nula? Tá certo isso, pessoal? Tá errado? O que você acha? Manda aí para mim. Estão chegando respostas aqui. Júlia, Pedro já mandaram. Todo mundo acertando por enquanto. Tá, nem todo mundo.
Vamos entender por quê, então. Temos uma divergência de opinião. Isso foi o primeiro item que causou uma confusãozinha. Vamos entender, então. Pessoal, o item está certo, tá? E vamos entender por quê. Para calcular a força magnética, a gente vai usar a lei de Lorentz. Carga vezes velocidade vezes campo vezes seno do ângulo. Vou voltar aqui. Não vou voltar. Vou pegar o slide aqui, ó. Mais fácil. Vou tirar um print para colocar nesse slide aqui que a gente está usando, ó. Tá lá no slide. Ó que cara bonita que apareceu aqui, né? Meu Deus do céu. Corta. Pronto. Olha aqui, pessoal. Esse ângulo θ do cálculo da força magnética é o ângulo entre o campo e a velocidade. Tá na sua teoria isso, é necessário sabermos. Este ângulo θ, calculado aqui na equação de Lorentz, é o ângulo entre o campo e a velocidade. Então agora volta para o exercício. O exercício falou que a velocidade é paralela ao campo. Então, esse ângulo aqui, entre velocidade e o campo. Se a velocidade é paralela ao campo, pessoal, quanto vale o ângulo entre eles? É zero. Concorda comigo? Quando os vetores são paralelos entre si, qual é o ângulo entre eles? É 0 graus. Perpendicular é 90, paralelo é 0. É razoável isso para você? Tudo bem? Então vai ser esse ângulo zero, pessoal, que você vai colocar na fórmula da força. Força magnética é igual carga, velocidade, campo, vezes seno de zero. Vamos lembrar da trigonometria, pessoal? Quanto vale seno de zero? Vale zero. Seno de zero é zero. Então, zero vezes qualquer coisa, realmente vai dar zero. Velocidade perpendicular ao campo, o ângulo é zero, o seno vale zero, toda a força realmente se anula. Então, esse item também é verdadeiro. Tá bom? Então, grave assim, ó. Ângulo 0 graus, a força é mínima. Força vale 0. Ângulo 90 graus, a força é máxima, porque daí o seno vale 1. Tá bom? Daí é o caso do movimento circular. Guarda isso que pode te ajudar como um atalho aí de exercício. Tudo bem, pessoal? Belezinha por hoje? Show de bola? Galera, muito obrigado aí pela presença, pela participação de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Amanhã a gente treina... Não, amanhã a gente não vai treinar exercício, não. Amanhã a gente vai falar sobre indução eletromagnética, tá? É o último tópico já da apostila, tá? Semana que vem a gente treina mais exercícios e na aula ao vivo, pessoal, de quinta-feira que vem, a gente vai fazer um joguinho, tá? Fica esperto aí com o seu computador, com o seu celular. A gente vai fazer um joguinho ao vivo aí quinta-feira para revisar aí os principais conteúdos de magnetismo, tá bom? E ou amanhã ou segunda-feira eu lanço a segunda listinha CPB só sobre magnetismo, tá bom? Beleza? Professor, Oi. o vídeo do eletromagnetismo que a gente Ok. vai fazer é para mandar no e-mail dia 25, certo? Isso, pessoal, data limite é quinta que vem. Pode mandar antes, lógico, Então, né? eu posso mandar... Ah, tá. Então eu posso mandar antes. Pode, não não tem nenhum precisa problema. exatamente no dia. Não, aquela é a data limite, tá bom? Ah, tá. Valeu. Beleza? Prof, Pode falar. tem um limite de tempo? Pessoal, limite não tem, mas eu não gostaria de que vocês fizessem mini documentários, entendeu? Eu não acho que é a proposta, tá? Faça algo conciso, o menos é mais, né? O tempo médio, pessoal, para você se situar é na base aí de 3 a 5 minutos. Não quer dizer que se o seu vídeo der 6, eu não vou corrigir. Mas não me venha com vídeo de 10, entendeu? E nem com vídeo de 1, pelo amor de Deus, né? É só um parâmetro aí para vocês se situarem, tudo bem? Professor, Pode falar. Pode eu não falar. tinha entendido. Fazer um vídeo dentro de eletromagnetismo? Sobre alguma aplicação prática que envolva o eletromagnetismo, né? Das coisas mais simples até as mais divertidas aí que a gente pode ter aí, tá bom? Mas essa é a ideia, tudo bem? Tá bom, obrigada. Aí a gravação implica, né, o fenômeno em si, né, que vocês vão estar lá captando, e alguma explicação que vocês podem fazer das formas mais criativas possíveis. Pode ser por um próprio PowerPoint, vocês falando, vídeo, áudio, enfim, como vocês acharem que sintoniza melhor aí com o projeto de vocês, tá bom? Qualquer coisa, pessoal, dá um toque aí por e-mail, a gente bate um papo. Alguns já me procuraram aí com ideias, com sugestões, como que eu faço, como que eu não faço.
A gente vai conversando aí sempre para ajudar vocês no que for possível. Belezinha, belezinha, pessoal? Show de bola? Professor, Pode falar. lá atrás, quando a gente estava estudando sobre as luzes e tal, eu te fiz uma pergunta sobre o LCD, tipo, a tela de LCD. Ok. Aí você falou que a gente ia estudar sobre isso. Tipo, a gente vai? Eu falei que a gente ia estudar sobre LCD, porque assim, pessoal, o LCD, né, ele é a base de um